A gente está falando de um escritório que, com 18 anos de existência, né? Sim, Você sim, falou dessa necessidade, enfim, de estar buscando sempre o novo para atender o cliente, claro. tudo. Eu vejo que nas lojas, né, Porto Belo Shop, a gente também tem esse ritmo de sempre trazer essas novidades, sempre ter lançamentos e produtos que possam ali acompanhar vocês em cada momento, trazer essas novidades. Mas muita gente que nos escuta aqui são profissionais da área, né, de arquitetura e design. Eu queria até que você falasse um pouco para eles, assim, como como que se manter atual, buscar essas referências. A gente falou em viagens, mas às vezes tem, Sim, né, outras, enfim, outras formas Uhum. de estudar também, tem uhum, outras possibilidades para o claro. profissional se manter atual e trazer isso para o seu cliente. Uhum. Eu acho que o combustível para tudo isso é você nunca parar de estudar, né? De fato, eu acho que tem muita coisa que é lançada o tempo inteiro na nossa área. A gente tem muita influência externa de muita coisa. Então, reunir tudo isso, né? E sempre estar acompanhando a evolução da arquitetura é um desafio, gente. Não é fácil, mas a gente não pode parar de estudar, né? O estudo ele é necessário. O estudo, quando eu digo, não importa se você está assistindo um podcast, né? Se você está lendo um livro da sua área, se você está exercitando diariamente o seu poder de estar observando o que está ao teu redor, né? Para mim, tudo é um Uhum, estudo. Às vezes, quando você pensa assim, vai estudar, e fica trancado ali no computador, né? Enfim, tem que estar fazendo uma pós, tem que estar... Acho tudo louvável, tá? uhum, Você vai fazer um curso, você faz uma pós, um mestrado, um doutorado, acho tudo importante. Depende do teu foco, do teu contexto, né? E, assim, se manter no escritório atualizado é você estar envolvido, inclusive, com o que a nova geração pode te oferecer. Eu sempre uhum. costumo dizer para os meus funcionários, para os meus colaboradores, que o quanto é importante a troca que eu tenho com eles. Gente, é sangue novo na área, entendeu? Então, eles estão ali com outro gás que é diferente do meu. Puxa, Uhum. né, que a Natácia, já tem, será que tá cansada de repente, com 18 anos aí, mas tanto tempo antes que eu já comecei a trabalhar antes da faculdade, digamos que 20 anos dessa história toda envolvidíssima com a arquitetura, Uhum. será que ela tá cansada? Gente, não é que cansa, mas a gente precisa desse combustível dos mais jovens. Então, eu costumo dizer que a equipe é importante para a Uhum. gente se manter atualizado também, né? Legal. É um ajudando o outro, a arquitetura ela é colaborativa. Então, assim, para quem me escuta hoje aqui, eu acho importante a gente deixar bem, bem nítido isso, né? Você precisa sempre de outras pessoas. Uhum. Então, a gente não faz arquitetura só. A gente precisa estar distribuindo aí as tarefas do dia a dia, a gente precisa estar alimentando a equipe te alimentando. Eu estou aqui, de repente, como gerente, eu estou gerenciando, eu estou atendendo o cliente. Por exemplo, a gente tem que entender muito do que está acontecendo ao nosso redor em relação ao mundo. Viemos de uma pandemia, um pós-pandemia pesado, o cliente ele está diferente, ele está um pouco mais impaciente, ele está um pouco mais ansioso. Então, assim, exercitar essa questão da psicologia aplicada à arquitetura, Que é metade do Edu, trabalho que do não arquiteto, ensinam né? muito pra gente nos bancos de faculdade, né? Eu acho que isso a gente aprende um pouco na marra e a gente tem que ter muita resiliência para isso. A gente tem que entender e se curvar diante o problema de um colaborador, de uma necessidade especial de um cliente seu. Então, assim, o cliente também é combustível, né? Falando um pouquinho, não só o colaborador, a É família, isso o mesmo. entorno. Cara, o Tem um. cliente, ele é incrível. Às vezes ele te abastece de tanta informação que nem você sabe. Porque às vezes a relação fica cansada, né, no decorrer Uhum. do processo, do projeto, dependendo do que é. Né, eu também trabalho com muito projeto comercial, Uhum. que é um pouco mais dinâmico do que o residencial, e dependendo do tipo, da tipologia do contratado do residencial, você tem aquele cliente que contrata você fazer a casa, que é o meu caso, né, eu tô ali com ele desde a fundação até, queridos, colocar ali, acender a velhinha da sala de estar. Vai estourar champanhe. Até estourar champanhe, né? Tem que ter a parte boa dessa história. E assim, isso cansa, é uma relação muito É. longeva, é uma relação profunda, Não, você entra na intimidade, você aprende com aquela pessoa. a arquitetura, assim, tem um teórico da arquitetura que chama Pultz. Ele fala que a arquitetura, ela não é o resultado do que o arquiteto faz, nem o resultado do que o cliente quer. É o resultado dessa troca, uma Dessa terceira simbiose, né? coisa, né? É A terceira verdade. coisa, não é o que eu desenhei, nem o que ele queria. Acaba Uhum. até desfazendo, né? A arquitetura acaba até decepcionando, né? Porque é um embate, né? Você acha um jeito. Exato. É romântico achar que é uma troca simbiótica, que vai dar tudo certo. Não é assim. É uma troca, assim, que a gente tem que ceder, né? Você tem crenças, o Sim. cliente tem outras crenças, mas a troca, Envolve a arquitetura valores é o resultado. também. Exato. Envolve É o, muita é o coisa, são muitas resultado vertentes. é o resultado dessa troca. Não é
né, o meu ou Ou o seu, né? e assim, a arquitetura tem partes, né? Hora ele ganha, hora eu ganho, enfim. É. A gente estava falando, a gente teve com o Isai Weinfeld um tempo atrás, assim, não sei se você conhece, né? Um cara novo aí, Nossa, um cara que tá eu começando. super admiro. Eu não trabalha, conheço, eu super e admiro. ele estava falando isso em outras palavras, assim, né? Ele estava dizendo que uma das coisas que mantém ele fresh é essa coisa da nova geração, né? Parece nós falando de nova geração, né? Eu com Ah, que meus legal. 28 anos falando de nova geração, mas Adoro. ele Sim. falando que Eu sou da tua idade, nós, lembrando, nossa, tá? é isso aí, nós, 28, nós Nossa. somos de 89, né? Não, 88, perfeito. por aí, por aí, Aquela perfeita. aquela essa década, final dos Realmente 80. vão achar que eu tive filho bebê, viu? Porque os filhos, a conta não tá fechando, tu não tá ajudando, né? É verdade. Mas ele fala que uma das pessoas que mais não influencia, né? Mas assim, que ele suga, que ele observa, é o Kanye West. O Olha. Kanye West, ele fala que Que curioso. olha que coisa insólita, né? Assim, quase Realmente. o Isai Weinfeld. Assim, para mim são dois gênios em áreas diferentes. Sim. com Você não cabeças esperava que um diferentes. arquiteto se inspirasse, Talvez né? ele falasse assim, Álvaro Alto, talvez ele falasse Álvaro Siza, talvez ele falasse Richard Rogers, sei lá o quê. Kanye West. Kanye West, eu Nossa. assim, Kanye West. Eu comecei a aquilo soou tão estranho para mim. Mas o Isai é tão genial e tão atual, ele vai se grudar no quê, né? É isso, é nessa... Às vezes, a gente tem lá na Porto Belo, a gente tá passando por uma transformação digital, e eu confesso que várias vezes eu ligo pro meu sobrinho de 10 anos, ô, Theo, o que é esse negócio de Tá vendo, gente? Minecraft? É o que eu falo Me da explica. nova geração. É isso aí, a gente não consegue muito absorver e vai perdendo, né? Vai ficando lost nessa... Adorei, ficando lost, adorei total. E assim, meu filho, 10 anos, meu filho é super gamer, né? Essa geração nova deles. E aí ele tá ali, mamãe, olha o que eu fiz. Quando ele me mostrou, olha o que eu fiz, gente, era um monumento arquitetônico, uma planta baixa, com não sei o que. Eu falei, meu Deus, olha, Davi, olha, já sei quem vai ocupar aquela cadeira lá na Módulos, né? E assim, é muito gostoso de ver eles. Hoje eles são muito rápidos nessa questão tecnológica. E a arquitetura tem muito essa abordagem tecnológica. A gente vê aí como isso está andando assim, lado a lado. A gente tem que estar dentro desse processo. E às vezes a gente acaba... Eu sou mais assim, mais jovem, né? Tenho esse espírito. Vocês também. talvez tenham que... Ralem, né? Lutem. Vocês que lutem. Lutem. Não, mas é impressionante essa não é nem a velocidade agora, também a aceleração, porque está cada vez mais rápido, entendeu? Sim, claro. Não é a velocidade que está, é cada vez mais veloz.